Fala galera, tudo bom? Prazer, André na área, passando aqui para falar com vocês sobre um tema extremamente importante para quem vai fazer concurso militar e concurso vestibular, sobretudo os concursos militares, falando de Colégio Naval, ESA e SpaceX. Então, vem comigo, vamos tratar um pouquinho de história do Brasil, vamos falar sobre o período pré-colonial, tá? Quando a gente fala do período pré-colonial, a gente precisa relembrar de alguns contextos, principalmente o processo de formação dos Estados Nacionais. E o que é o processo de formação dos Estados Nacionais? A consolidação desses países em Estados nacionais, ou seja, na formação do Estado português, do Estado espanhol e por aí sucessivamente. Então, quando eu falo de formação de Estados nacionais, eu estou falando na construção de um país como um todo, beleza? Principalmente nesse caso que a gente vai falar do Estado português, que acontece a partir da Revolução de Avis, lá por volta do século 13 e 14, com a Revolução de Avis, a ascensão da família Avis para o reinado, beleza? Você tem também a formação do absolutismo monárquico. E o que é o absolutismo? A concentração dos poderes na mão de um único indivíduo, que nesse caso é o rei, beleza? Você tem as reformas religiosas, que acontecem sobretudo a partir de 1517, com Martinho Lutero. Tem vídeo aí no canal, então dá uma olhada no meu canal no YouTube, lá nós temos vídeos sobre reformas religiosas, absolutismo e expansão marítima. Então, fica aí atento. Então, a gente tem, a partir de 1517, Martinho Lutero, no dia 31 de outubro de 1517, promulgando as 95 teses, questionando as práticas de indulgência, questionando as práticas imorais da Igreja Católica, fazendo com que haja uma retaliação ou uma investida contra a lógica religiosa que dará origem ao que a gente chama de reforma protestante. Beleza? Você tem a partir disso a formação do Concílio de Trento em 1537 a 48, com a promulgação ali do que a gente chama de contra-reforma ou de reforma religiosa católica, beleza? Que vai estabelecer a reafirmação dos dogmas da fé católica e, consequentemente, um projeto de expansão da fé. Nós temos também o processo de mercantilismo. Lembre comigo, o mercantilismo é o processo de acúmulo de capital que faz com que haja uma busca incessante por metais preciosos como ouro e prata, que vai ser o objetivo principal dos países ibéricos se lançando ao mar durante esse momento. Você tem a formação da expansão marítima por consequência ali naquele momento. Então essa expansão marítima visava novas rotas comerciais para as Índias, além de um objetivo econômico, além do objetivo ali de chegar às Índias, que seriam então a busca de ouro e de metais preciosos, tá? Você tem com isso, a partir de 1500, a chegada dos portugueses ao Brasil na expedição de Pedro Álvares Cabral, tá? Em 1500, no litoral da Bahia, o que vai dar origem a Salvador, a primeira capital do Brasil nesse momento, e eles tinham como objetivo a busca por metais preciosos. Porém, nesse primeiro momento, eles percebem que há uma ausência desses recursos nesse litoral e deixam de forma momentânea esse território para lá. André, isso vai impactar como o Brasil? A gente vai perceber que esse momento vai impactar porque vai trazer para a gente uma falta de um projeto colonizador. Não tem ali uma medida nesse momento de uma colonização efetiva. Eles já chegaram, conheceram aquele território passa a ser português, mas não tem nada que sugira uma colonização efetiva, seja de povoamento, seja de exploração, se você pensar na lógica mais antiquada sobre o conceito, mas não tinha nenhuma definição clara sobre isso. Já que eles não encontraram recursos, o que eles decidem fazer? Manter o comércio com as Índias, né? Manter o comércio e as rotas comerciais que a gente já tratou em vídeo sobre expansão marítima ainda ativas. Então eles vão no Oriente, vão buscar as especiarias e vão trazer
para o Brasil e levando ali para Portugal novamente, através dessa nova rota comercial que está sendo procurada. Esse período de ausência e de desistência momentânea de Portugal do Brasil vai ficar conhecido como período pré-colonial, ou seja, como eu disse, não há um projeto colonizador, então por isso que ele antecede, né? Esse momento ele vai de 1500 a 1530. Após 1530 você tem ali a formação das capitanias hereditárias, que a gente vai ver num próximo vídeo, e que vai ficar localizado sobretudo no litoral brasileiro, pensando principalmente que não encontramos ouros, então não faz sentido entrar mais no território e procurar esse objeto. O que eles vão encontrar, já que a vida no mundo pós-expansão marítima é baseado no capital, ele precisa se manter, ele precisa ser rentável. Então eles acabam encontrando no Brasil uma planta que já era muito conhecida nesse momento, porque ela também era produzida no Oriente, chamada de pau-brasil. Por que ela recebe esse nome, André? Pau-brasil, ela recebe esse nome porque Brasil significa avermelhado como em brasas, porque o tronco de sua árvore e a seiva que é retirada dela tinham uma cor avermelhada, por isso o nome Brasil. Beleza até aí? Foi? Então você tem nesse momento um processo de extração da tinta com cor avermelhada daquela árvore, sendo levada para a Europa e agregando um alto valor nesse processo, porque a tinta vermelha tinha um custo muito maior para a Europa, era muito mais caro ter uma tinta com pigmentação vermelha. Além disso, você tem a confecção de móveis com a madeira desse pau-brasil, era muito raro esse tipo de planta e o Brasil tinha excesso. Haja vista que hoje a gente está aí com uma planta, uma árvore, né, que não tem mais com tanta volúpia quanto se tinha antigamente. E ele começa o processo de revitalização, só uma curiosidade, a partir de Dom Pedro II, ali durante o segundo reinado, beleza? Então você tem, a partir desse momento, a utilização das feitorias. Galera, o que é feitoria? São depósitos de produtos nos portos de cada colônia ou de cada local em que Portugal estivesse. André, as feitorias foram criadas no Brasil? Não, ela é uma importação do que os portugueses já faziam na África e na Ásia, para que pudesse ali manter essa mesma lógica e que funcionasse dentro daquele momento. A principal mão de obra nesse período do Brasil pré-colonial é a mão de obra indígena, e que isso vai gerar várias discussões que estão aparecendo em várias provas militares, por exemplo. Né? A ESA, inclusive, ela retirou um pouquinho do assunto de expansão marítima, do assunto de um pouquinho de formação dos estados nacionais e trouxe as questões indígenas do período pré-colonial. Então, se eu fosse você, daria uma olhada com muita ênfase nas questões indígenas, que a gente vai fazer um vídeo próprio para esse assunto. Beleza? Foi? Veremos então que as trocas comerciais vão ser de extrema importância. Em primeiro momento, para escoar esse pau-brasil para a Europa, e em segundo momento, para fazer as relações sociais dentro dessa colônia que está para surgir de forma mais fluida. Nós temos duas formas de trocas comerciais nesse momento. Não temos moeda, mas temos formações de trocas comerciais. A primeira delas é o estanco e a segunda é o escambo. O estanco, para quem não sabe, seria ali a necessidade das trocas comerciais serem feitas através do monopólio real, daquele produto que o monopólio, ou melhor, que o rei, ele considera extremamente importante, que nesse quesito vai ser o pau-brasil, que vai ser leiloado esse monopólio real a Fernão de Noronha em 1502. Perceba, esse nome já apareceu em questões militares, então não dá mole com isso. A palavra escambo todo mundo já conhece, que são aquelas trocas comerciais que me trazem vantagens. Então, do ponto de vista português, eles vão trocar utensílios com os indígenas em troca de produtos que sejam de alto valor para quem? Para eles e para os indígenas.
que traga alguma vantagem para quem está trocando. Então ele vai trocar um espelho por uma árvore de pau-brasil. Então essa é a lógica do escambo, que até hoje ela é utilizada. Do ponto de vista de sociedade, nós veremos que no primeiro momento há uma interação entre portugueses e indígenas de forma um tanto quanto, abre aspas, pacífica. Eles não têm ali ainda aquela necessidade de serem mais contundentes e mais agressivos, mas ao mesmo tempo você tem ali um uso de força com eles, tá? Por isso eu coloquei entre aspas. Porém, com o crescimento ali da economia do pau-brasil, nós temos interesses de outros países nessa região. Também um deles mais famosos é o caso da França, e que também vai ter inserção da Holanda durante esse momento também. Veremos então, para que não perdessem esse território, portugueses e franceses decidem fazer alianças com os povos indígenas. Beleza? O primeiro deles se dá a partir das inimizades. Aquela famosa máxima do mundo moderno que é: o inimigo do meu inimigo é meu amigo. E é isso, beleza? Portugal, quando chega ao Brasil, tem uma inimizade com os tupinambás. Então esses tupinambás não gostam dos portugueses. Eles vão se aliar aos franceses, que querem o território de quem? De Portugal. Então o inimigo, beleza? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Tranquilo até aí? E aí, titia Portugal decide fazer uma coisa bem maneira, só para você prestar atenção, ó. Portugal é inimiga da França? Sim. Ela decide se aliar com os tupiniquins, que são inimigos dos tupinambás. Logo, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Tranquilo? Então você estabelece relações sociais a partir dos seus próprios interesses e das suas necessidades. Fechou? Galera, se você gostou dessa videoaula, curte, comenta, compartilha e envia para o máximo de pessoas possíveis e me ajuda nessa missão. Valeu? Tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau.